Primeiro grande medo que todo músico cristão tem é de começar a tocar. E qual que é esse medo? Normalmente o medo que a galera tem é justamente de errar, que isso é muito comum. Mas isso eu já estudei um pouco mais a fundo sobre esse tema, porque eu percebo que muitas pessoas têm essa dificuldade. Fica com medo de começar, assim como eu já fiquei. Eu lembro que minhas primeiras apresentações, antes de eu começar a tocar na igreja, quando eu fazia ainda aula de violão erudito, era criança, já era algo bem complicado. A gente ia tocar, ficava com medo, tremia, dava dor de barriga. Isso é natural. Assim como a primeira vez que eu cantei na igreja foi muito difícil, a primeira vez que eu precisei orar na igreja foi muito difícil, a primeira vez que eu precisei tocar na igreja foi muito difícil, e com vocês vai ser do mesmo jeito. Isso é muito natural, vai dar medo. Inclusive tem a nossa aluna, Amanda, que ela chama, né, Geis? Que ela fala que ela viu um vídeo nosso e ela foi com medo mesmo, mas ela falou que estava tremendo de medo, que até hoje dá dor de barriga na hora de tocar. Isso é muito natural. Mas agora, uma hora vocês sabem que vai ter que fazer isso. E a gente só consegue evoluir, desenvolver e fazer isso se tornar mais simples depois de muita experiência. Então, só para vocês, antes da gente entrar no tema mesmo a fundo, só para vocês entenderem. Se vocês irem aqui no YouTube e escrever Melodias e Riffs, entrar no canal, ou quem está aqui no YouTube também consegue ver, coloquem para assistir depois os meus primeiros vídeos. Coloca em ordem decrescente. Vocês vão ver exatamente os primeiros vídeos. Galera, eu tinha muita vergonha de falar para a câmera e para mim não fazia sentido nenhum. Porque quem tinha o canal era a Jace, ela tinha já mais facilidade em falar com a câmera e para mim eu falava todo travado. Se vocês verem lá, eu falo muito lento, travado, eu nem piscava. Por que isso? Porque era algo novo para mim, não fazia sentido eu falar para uma câmera. E olha que eu já tinha experiência, porque eu já dava aula para vários alunos, dava aula em escolas de música, tinha vários alunos. Para mim, falar pela internet olhando para uma câmera igual eu tô falando aqui, não fazia sentido nenhum. Só que já tem 5 anos que eu faço isso e hoje em dia para mim é super natural. Eu venho aqui, falo com vocês, se eu acerto falando bem, se eu erro, eu peço desculpa e continuo, porque somos todos humanos, a gente tem defeitos e nem sempre a gente vai acertar. Mas você vai pegando o jeito, então vocês precisam pensar nessa questão, que tudo que vocês fazem bastante começa a se tornar algo comum. E eu lembro quando eu ia tocar na igreja, era algo muito complexo, eu tinha muito medo e aos poucos eu fui perdendo esse medo, inclusive quando a gente fez algumas apresentações grandes, que eu nunca esqueço. Uma foi no teatro aqui da minha cidade, que tinha uma big band sinfônica, que era uma orquestra, mas que tinha banda, tinha guitarra, teclado, bateria e mais a orquestra toda. E eles tinham juntado os melhores músicos aqui da minha cidade, de Ribeirão Preto, de várias igrejas, porque era uma filarmônica gospel, e eles juntaram os melhores músicos, cada um de uma congregação, cada um de uma denominação diferente de igreja, e montaram uma super orquestra. Era muito legal. E a gente fazia apresentações em grandes igrejas, e inclusive no final do ano a gente fez uma cantata, onde veio grandes cantores aqui, profissionais para cantar com a gente, e a gente fez um evento no teatro aqui da minha cidade, que é o Teatro Municipal, que é o maior teatro que a gente tem aqui na região. E eu lembro que eu fiquei um pouco nervoso, e isso porque eu já tinha experiência, já tocava na igreja, mas eu fui com medo mesmo, consegui fazer o evento e depois nas outras apresentações ficou mais tranquilo. Eu lembro também de uma responsabilidade muito grande que eu tive, que foi quando eu fui contratado para ser produtor musical de um rapaz, um cantor, e ele ia gravar um DVD lá na Festa do Peão em Barretos, que é a maior festa do peão da América Latina. Agora acho que está considerado uma das maiores do mundo. Lotado de gente, nossa, eu nunca vi tanta gente na minha vida e eu ainda tinha a responsabilidade de, como produtor musical, ter que montar os arranjos. Eu fui com medo, mas eu fui também. Depois, nos outros eventos grandes que eu fui fazer, eu perdi o medo. Então, tudo que a gente faz no início é complicado, mas depois de um tempo vocês vão ver que começa a se tornar algo muito natural. Então, para quem está pensando em tocar na igreja e não se sente ainda confortável, não se sente preparado, saiba que você nunca vai se sentir preparado até você começar. E essa questão de ter medo de começar a tocar na igreja tem muito a ver com a autoaprovação. Como assim autoaprovação? Ninguém fica sem tocar na igreja, deixa de tocar na igreja só por medo. Porque o medo tem que ter um motivo, tem que ter uma raiz. E a raiz normalmente é o medo de errar.
e de não ser aprovado por alguém. Lembra que se você vai adorar a Deus, você vai tocar na igreja, você está fazendo o seu melhor. Tem que estar fazendo melhor, né? Se você não estiver fazendo, não adianta nada. Mas pega para fazer o seu melhor. Ah, mas eu toco muito pouquinho, não tem problema. Se é o seu melhor, Deus sabe do seu coração. As pessoas, se vão rir de você, se não vão rir, se você vai estar com medo, se você não vai estar com medo, não importa. Lembra que você não está fazendo para eles, você está fazendo para Deus. Se é para Deus, tá tudo bem. Dá o seu melhor e faz o que você consegue, já é o suficiente. Tá bom? Então, quem está com medo de começar a tocar na igreja, começa o mais rápido possível.